Imagina a cena final de Thelma e Louise. Duas fugitivas perseguidas pela polícia, encurraladas na beira de um precipício. O que elas fazem? Dão as mãos, respiram fundo e aceleram direto para o abismo. Não tinha mais volta, não tinha mais freio, não tinha mais plano B. Era a estrada ou o buraco. Pois bem, parece que Alexandre de Moraes resolveu se inspirar nesse clássico. Só que, no lugar da polícia americana, ele é perseguido pela maior polícia do mundo, os Estados Unidos, acusando-o de crimes contra os direitos humanos. E aí, o nosso Thelma e Louise de toga resolve dar entrevista ao Washington Post e soltar a pérola. Não vou recuar nenhum milímetro. Ah, que fofo, como se pudesse. O roteiro a gente já conhece. Vai seguir em frente até despencar no precipício. O problema é que, nesse filme, não são só Thelma e Louise que caem. É capaz de ele arrastar o Brasil inteiro junto. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. NatoShark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o NatoShark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Imagine você ser tão autoritário que até o Darth Vader, ao ouvir seu nome, olha para o capacete e pensa: calma lá, colega, pega leve. Pois é, esse é o Alexandre Uglandi, o Xandão, que agora ganhou matéria de luxo no Washington Post. Uma reportagem que tenta pintar o homem como o xerife da democracia, mas que, se fosse escrita com sinceridade, teria o título: Como destruir uma democracia fingindo que está salvando. Em uma entrevista ao jornal americano Washington Post, o ministro Alexandre de Moraes disse não se intimidar com as medidas do governo Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, de revogar o seu visto de entrada no país e incluí-lo no rol de sancionados pela lei Magnitsky. Vamos ver aqui, o título da reportagem está aí no telão: o juiz que se recusa a se inclinar, a se dobrar à vontade de Trump. Nós faremos o que é certo. A reportagem já está traduzida no jornal O Globo. Está lá, o Alexandre diz que ele está preservando a democracia brasileira e que enquanto a Casa Branca diz que ele está destruindo. Mas ele deixou bem claro para o Washington Post que não existe a possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Diz que agiu sempre com base nas leis brasileiras e nas investigações. Diz que tudo que está sendo questionado
pela oposição, ou mesmo pelos Estados Unidos, resultado da escuta de 179 diferentes testemunhas, que ele já tomou mais de 700 decisões, que foram todas corroboradas pelos seus colegas no Ministério, e diz que é um processo absolutamente legal. Então, não há por que o governo americano contestar todas as suas ações. A matéria é longa, faz um retrospecto de tudo que aconteceu aqui no Brasil, desde que Alexandre de Moraes assumiu a investigação por uma decisão de ofício do então presidente do STF, Dias Toffoli, para investigar os ataques constantes que o Supremo Tribunal Federal e seus ministros recebiam nas redes sociais. Então, foi aberto um inquérito para investigar quem eram essas milícias digitais. Esse inquérito, que segundo o jornal mesmo admite, é uma espécie de atalho, né, para dar poderes ao Supremo para reprimir e coibir esse tipo de ataque indiscriminado dentro das redes sociais, culmina aqui com a investigação do golpe. E que Alexandre de Moraes foi o ministro escolhido por ele ser, de fato, combativo e ter uma longa experiência no trato com o crime, né? Ele foi promotor aqui em São Paulo, então ele tinha muita experiência, por isso ele foi escolhido. E que ele, como diz aqui no Globo, o título da reportagem, não existe possibilidade de recuar 1 milímetro, disse Alexandre de Moraes ao jornal norte-americano. Na entrevista, Chandelle diz: não vou recuar 1 milímetro. Tradução? Já joguei o carro no precipício, agora acelero porque freio nem tem mais. É o típico vilão de novela no último capítulo. A mansão já tá pegando fogo, os empregados fugiram, o marido mafioso foi preso, mas a vilã ainda grita: Ninguém vai me tirar daqui! Essa mansão é minha! Só que no caso a mansão é o Brasil inteiro. E claro, os aplausos vêm de onde? De amigos anônimos, ex-colegas bajuladores e jornalistas que acham que censura é sinal de modernidade. O Washington Post até cita um ex-ministro, Marco Aurélio Mello, que resumiu: a história é implacável. Tradução? Chandecir está se candidatando a personagem de livro de história, mas na seção de o que não fazer. O jornal americano descreve Chandemar como o xerife da democracia. Gente, isso é maravilhoso. O Washington Post conseguiu transformar o vilão em action figure. Eu já consigo imaginar. Boneco do Chandler Clayson vem com martelo de censura, algemas de influenciador e botão que toca não vou recuar 1 milímetro. Edição especial Xandão Voldemort, que vem com capa preta e função de desligar redes sociais. Agora vamos lembrar, esse xerife mandou prender parlamentar, suspender governador, bloquear rede social e até brigar com Elon Musk. Brigar com o Musk é tipo você discutir com o síndico do condomínio e no fim descobrir que ele é dono da usina elétrica da cidade. Na entrevista, Chanderleia solta uma das pérolas mais absurdas da década. O Brasil foi contaminado pela doença do autoritarismo e minha missão é aplicar a vacina. Sim, o cara que censura jornal, prende doente, cala deputado, proíbe ex-presidente de falar, diz que está vacinando contra o autoritarismo. É como se o Jason de Sexta-feira 13 abrisse uma clínica de trauma e dissesse: Relaxa, eu só quero ajudar vocês a perderem o medo de facas. O detalhe, o paciente chamado Democracia já está em estado terminal, mas o cabeça de manequim jura que a quimioterapia da censura vai salvar. Em vez de fazer jornalismo de verdade, o Washington Post preferiu ouvir 12 amigos e colegas do Xandão. Tipo matéria de revista de fofoca. Conversamos com 12 fontes próximas à Xuxa para confirmar que ela ainda prefere usar bota branca. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Trump aplica a lei Magnitsky, cancela visto, bloqueia bens e taca a tarifa de 50% no Brasil. Mas Chandler Clayson diz que não tem problema e ainda pendura na parede a Declaração de Independência dos Estados Unidos. É como você ser preso por roubar banco e decorar a cela com pôsteres do Tio Patinhas.
Ele fala que os americanos não entendem a fragilidade da democracia no Brasil. Claro, o problema não é que os Estados Unidos não entendem. O problema é que lá existe algo chamado Primeira Emenda, que Xandão lê como se fosse ficção científica. O Post também pinta Moraes como o atleta de Muay Thai e musculação. Aí entra a parte tragicômica. Ontem mesmo vazaram fotos que mostram um ministro abatido, cara de quem está precisando de tarja preta para dormir. É o típico vilão que posa de fortão, mas na prática está mais para o tiozão que paga a academia e só aparece para tomar whey na cantina. E ainda foi flagrado usando o iPhone e o WhatsApp, mesmo sancionado. Ou seja, tira as redes sociais dos outros, prende quem desobedece, mas ele mesmo desobedece às sanções e não larga as redes sociais que ele tanto critica. Eu faço o que eu digo, não faço o que eu posto. Depois, ainda foi visto num restaurante árabe em São Paulo. Pois é, se não dá para comer lagosta em Miami, vamos de quibe no Morumbi mesmo. A pergunta que não quer calar, ele pagou como? Com Visa ou Mastercard? Aqui não foi, né? E então chegamos à parte divertida. Absolutamente nada de novo na entrevista do Xandão para o Washington Post. O cara continua naquele personagem de sempre, um autoritário de toga que jura que a censura é vitamina C para a democracia. Ele pendura a declaração da independência dos Estados Unidos no escritório, mas odeia a Primeira Emenda. É tipo o sujeito tatuar Jesus no braço e roubar a igreja. E o Washington Post? Ah, meus amigos, o jornalão foi mais chapa branca do que coletiva da Secom. Não falou dos abusos, não falou dos presos do 8 de janeiro sendo tratados pior que bandido do PCC, não falou do episódio do X-Files do aeroporto de Roma. Viraram assessoria de imprensa de luxo. Aliás, ei, Washington Post, por que não contaram que o Xandão censurou a revista Cruzoé em 2019 porque ela citou que o Toffoli aparecia na lista do Odebrecht com o codinome amigo do meu pai? Por que vocês também não lembraram que ele prendeu gente com hanseníase, autista severo, ambulante, sem prova de crime nenhum? Ah, claro, isso não cabe na narrativa do xerife da democracia, né? E lá vem ele, não vou recuar 1 milímetro. Claro, né? Já está atolado até o pescoço no pântano, não tem como dar ré. Agora a meta é levar todo mundo junto para o buraco. Pares, colegas de toga e o Brasil inteiro de brinde. E olha, eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e o Trump estão adorando esse teatro. Se o pseudo-juiz recuar agora, estraga o plano deles. O jogo é dobrar a aposta até explodir a banca. Ele já queimou a própria ficha, mas os coleguinhas do STF e os políticos, esses ainda têm muito a perder. A pergunta é, até quando eles vão topar bancar o custo Moraes? Porque, convenhamos, nessa entrevista ele praticamente deu um tapa na cara do presidente dos Estados Unidos. Acelera aí, Xandão! Vamos ver até quantos centímetros você aguenta. No fim, até que foi bom ele soltar essas bravatas na gringa. Assim, a informação chega mais rápida e redonda à Casa Branca. E Trump já sabe que está lidando não com um juiz, mas com um vilão de segunda temporada de Narcos, lunático, barulhento e achando que manda no pedaço. E quem paga a conta? Bancos brasileiros tremendo de medo, colegas togados suando frio, todo mundo na fila para tomar uma Magnitsky de lembrancinha. Ou seja, parabéns, Chandler Clayson. Você conseguiu. Se autoproclamou vacina, mas está matando o paciente. Agora um detalhe. Uma das militantes de redação que assina o artigo favorável a Xandão no Washington Post considera a Daniela Lima como musa. Tive o privilégio de dividir a tela por uns minutinhos com minha musa, Daniela Lima.
para comentar as repercussões do tão falado debate entre Biden e Trump nos Estados Unidos. Obrigada pelo convite. Precisa dizer mais alguma coisa? A jornalista que fez esse artigo faz parte do regime. Foi uma peça escrita pelo próprio Xandão. E assim seguimos, com o ministro que jura defender a democracia destruindo-a tijolo por tijolo, enquanto a imprensa internacional passa pano. O Washington Post quis vender a imagem de xerife da democracia, mas no Brasil a alcunha já está escolhida, o Darth Vader da censura. E como todo vilão de ficção, ele acha que está escrevendo a própria epopeia. Mal sabe que a história não costuma dar final feliz para quem confunde vacina com veneno. E no fim das contas, é isso. Sim, Thelma e Louise, a gente até torce pelas duas, porque só elas vão para o buraco. Na versão brasileira estrelada por Xandemar, o perigo é maior. Ele está no banco do motorista, acelerando e gritando: "Não recua 1 milímetro!", mas com 200 milhões de passageiros amarrados no banco de trás. O desfecho? A cena é a mesma, carro voando no abismo. Só que, em vez de um clássico de Hollywood, o que a gente vai ver é uma tragédia judicial. Made in Brasil. Ai, ai, essa caspa no meu cabelo tá me matando, tá coçando meu cabelo. Já tô 30 segundos e ninguém me atendeu ainda, vou ter que dar 14 anos de prisão pra alguém hoje. Oi, companheiro, que tipo de corte que você vai querer hoje? Só não peça pra mim cortar um dedo. Eu gostaria de saber em que tipos de corte você é especialista, meu amigo. Sou especialista em cortes na saúde, educação, infraestrutura, corto mesmo. Então, meu amigo, minha esposa disse que meu cabelo é crespo, então dê um jeito nisso. Olha só, companheiro, fiz o que você pediu, o melhor corte de todos. O que achou? Muito bom, Lully, ficou simplesmente divônico. Você é o melhor. Muito obrigado mesmo pelo corte. A ministra Carmen Lúcia vai ficar com inveja do meu cabelo. Agora só preciso pegar o dinheiro para te pagar, companheiro. Ué, cadê meu dinheiro? Sai da minha frente, sua baranga. Isso foi mais fácil que cortar aquele cabelo, passei a mão naquele cabeça de pirulito. Enquanto ele pega meu dinheiro, tem um presidente francês pegando a mulher de alguém. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.